Olá, mulheres! Paz seja convosco. Estamos aqui para mais um podcast Enraizadas. Hoje com uma convidada super especial e eu acabei de descobrir que eu sou a única pessoa que chama ela de Suzy. Estamos aqui com ela, Suzana Gonzato. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Eu acredito que nesse tempo que a gente tem vivido aí, querendo saber um pouquinho mais da história de vida de cada mulher, que representa muito para a 25ª IEQ Cascavel. Sim. Você é uma pessoa dessa e você não poderia ficar de fora. Então, por favor, se apresente, Suzana. Eu quero que você fale um pouquinho de você. Mas antes disso, eu quero deixar uma frase que a Suzana disse que me impactou muito na semana passada. E ela disse assim: o meu sonho é não perder as oportunidades que Deus me dá. Isso aí. Nossa. É forte, hein, Suzana? Nem sabia que você tinha gravado isso, viu? Que você gravou contigo. Bom dia a todos, paz seja com todos. Meu nome é Suzana, sou casada há 39 anos com Itacer Gonzato. Me converti faz 31 anos já. Meu filho está com 33, ele tinha 2 anos, faz 31 anos já que eu sou convertida, graças a Deus. Antes eu era um caco, né? Como todo mundo, curva de rio mesmo, sabe? Sou muito feliz com o Senhor. Já congrego aqui na 25ª, vai fazer 4 anos já. Mas sempre fui quadrangular, sabe? Sempre congreguei na quadrangular. Tenho 3 filhos. 2 desses são filhos do coração. E uma filha biológica, que está com 44 anos. E sou formada em História, sou formada em Gastronomia. E sou muito feliz com o Senhor. Temos uma Masterchef aqui conosco. Graças a Deus. Eu quero que você conte para nós, Suzana, como é que foi esse teu processo de conversão? Como que você conheceu Jesus? Como que Jesus chegou na sua vida, na sua família? Como que foi isso para vocês? Olha, foi um momento muito difícil, sabe? Eu confesso uma coisa muito... Quando você consegue falar de uma situação que você já está sarada, já está curada, as pessoas não falam daquilo que não está curado ainda. Eu era alcoólatra. Então, eu tinha um casamento muito difícil, nós 2 éramos alcoólatras. E um casamento extremamente difícil, com famílias sofrendo, todos sofrendo à nossa volta. Não largava do marido de jeito nenhum, nem ele de mim, porque não queríamos ser felizes com outras pessoas. Nós tínhamos que ser infelizes juntos. Mas eu acredito que o Senhor já tinha plano para nossas vidas. Com certeza. E de tanta oração. Minha mãe orou muito. Muitas pessoas oraram por nós. O poder da oração de uma oração mãe, né? completo. E um dia o Senhor olhou e falou: hoje eu te pego. E naquele dia eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. E Glória 2 meses depois meu marido foi batizado, converteu também. Ô, glória! Então fomos assim, foi um processo muito rápido até, porque da decisão minha de falar, eu não quero mais isso para mim, não quero mais ver meus filhos sofrendo. Daquele dia em diante, eu nunca mais, das drogas ilícitas, eu nunca mais usei nada. Nunca mais coloquei um cigarro na boca, nunca mais bebi. E daquele dia em diante, no dia que eu desci as águas do batismo, a pastora que me batizou olhou para o meu marido e falou, ele foi para o meu batismo bêbado. Ela olhou para ele e falou: o próximo será o Senhor. E 2 meses depois... E assim foi. Glória a palavra tem poder. Tem muito poder. Você falou ali sobre a oração da sua mãe, né? Minha mãe. Suzana, e quando eu entrei em contato com você para a gente ter essa conversa, eu descobri que você, né, tem uma filha biológica e outros filhos adotivos, e depois você começou a me contar uma história que você foi adotando os irmãos, as irmãs, o Itacir ali, e eu queria saber, porque assim, eu vou falar de mim, né, Eu, quando iniciei essa caminhada aí nesses últimos 9 meses na minha maternidade, está sendo, na verdade, né, um processo de descoberta, de uma mudança completa de vida. Então, você vê a vida que você tinha antes, ela morrer para que uma nova vida comece a ser formada. E, às vezes, a gente se pega naquela pira, assim, de meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida, o que está acontecendo, eu estou perdida, não sei mais quem eu sou, e você se redescobrir nesse novo mundo, renascer, para mim tem sido uma forja diária. E eu queria saber como que foi para você, né? Eu não sei como que foi, se você já tinha a sua filha quando essas outras já tinham. Então, acho que já foi um processo de desconstrução para uma reconstrução, mas foi uma coisa bem diferente. Queria que você compartilhasse com a gente. Se eu te disser que para mim foi muito tranquilo. A maternidade, para mim, eu fui mãe aos 18 anos.
Aos 17 eu engravidei, eu perdi um filho, estava de 6 meses. Nossa. E logo em seguida eu engravidei da Michele. Só que durante o processo da perca desse primeiro filho, eu perdi dia 17 de março de 79. Dia 4 de março de 80 eu engravidei da Michele. Mas eu engravidei porque escapou um óvulo, vamos assim dizer, porque a Michele tinha que vir mesmo. E eu fiquei estéril. Eu não pude mais ter filhos. Meu Deus, ela é um milagre. Ela é um milagre mesmo. E eu não pude mais ter filhos, mas eu sempre sonhei com uma mesa grande, cheia. Nós somos só em 3 irmãs. Meu sonho sempre foi ter muitos filhos. E Deus atende os desejos do coração da gente. Mesmo que eles fiquem adormecidos. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Lembra que eu falei na última célula que eu não tinha sonhos? Que meu sonho era ter muitos filhos. Mas aquilo ficou assim, no meu coração doía muito. E eu tive só a Michele até os 6 anos. Então, assim, mas eu sempre olhava assim, minhas irmãs tinham 2, 3 filhos e eu só com uma. Então eu falava, eu vou adotar uma criança. E nesse período você já era convertida ou ainda não? Não era convertida. Então, nessa época da perca, você também não conhecia Jesus nada. Nisso, eu vi o processo, eu me separei, fiquei só com a Michele. E depois eu conheci meu marido. A Michele estava com 6 anos, eu via sempre a Michele muito triste. Eu achava muito triste ser filho único. Sabe? Eu achava aquela menininha loirinha sempre sozinha em casa, eu trabalhando, eu falava, meu Deus, é como se tivesse que ter uma companhia. Aí eu falei, eu preciso, naquela época, em 86, não tinha toda essa burocracia para uma adoção. Sim. E um dia eu trabalhava na Secretaria de Saúde e chegou uma moça e falou para mim, Suzana, um médico lá que não vou citar, não, falou assim, tem uma criança lá no hospital que a mãe não quer. Ela veio do sítio, o marido vinha, engravidava ela e ia embora. Meu Deus. Deixava as crianças lá. Aí ela falou assim, essa criança está lá e ela não quer. Você não quer ir lá conhecer a criança? Você só tem uma menina. Eu fui. Você já era casada? Já era casada, já tinha... Estava com a vida estabilizada, tudo. Eu fui lá, não tinha uma peça de roupa. Eu fui lá, bati o olho na Juliana, falei, é minha. Falei com a mãe, ela falou, eu não posso ficar com ela. Meu Deus. E ela falou, eu vou sair do hospital amanhã. Eu falei, tudo bem, eu venho te buscar. E eu peguei a Juliana e levei para casa. Era o dia do Jogo do Brasil, dia 6/6/86. Eita, meu Deus. E eu saí de lá faceira, com a minha bolinha embaixo do braço. A Michele nasceu com 4,3 kg. A Juliana pesava 2,5 kg. Eu não sabia nem como mexer, eu não tinha nada. De um dia para o outro, eu comprei umas roupas. Mas aquilo para mim era um prêmio, uma coisa que eu tinha dentro de mim. O Dr. Drummond era o secretário de saúde. E ele me deu uma licença para que eu ficasse com ela em casa. Cuidasse os primeiros dias. Foi difícil, assim, porque aquela criança, ela chorava muito, muito a falta da mãe. Ela não mamou, ela nada. Eu não sabia o que fazer. Minha menina estava com 6 anos já, eu não sabia. Eu ficava dia e noite com aquela criança, tentando acalmar aquela criança para ela não chorar. Eu chorava junto com ela. Mas, de repente, ela começou a pegar forma, ela começou a pegar jeito, sabe? Aquilo, para mim, era uma paixão. Eu trabalhava 2 quadras de casa. Então, eu tinha uma moça muito boa que trabalhava comigo, ela levava lá. E você não precisa nascer de você para amar. Você ama e acaba. Pronto, acabou. Você ama, você bate o olho, você ama. A pessoa fala assim para mim, Suzana, como é que você consegue amar? Gente, você pega um cachorro, você ama. Como é que você vai olhar um ser humano e não vai amar? É realmente. A convivência, assim como uma mãe que dá um filho, ela não consegue mais amar porque não conviveu com aquela criança. Como é que você não vai amar uma criança que está com você todo dia, que você cuidou do umbigo, você cuidou da cólica, você passou noites, você ama e pronto. Não tem, isso e aquilo. As pessoas têm muito preconceito pelo seguinte, filho dá trabalho, não dá? Adolescente, boa, daqui uns anos você vai ver isso aí. Presta bem atenção, adolescente dá trabalho. Quantos filhos biológicos a gente vê que dá trabalho? Sim. Às vezes é um trauma, às vezes é uma educação que a mãe mimou demais ou não deu carinho de menos. Mas quando se trata do filho adotivo, é porque é adotivo. É porque veio trazendo herança, não sei o quê. O preconceito já vem em primeiro lugar. Sim. É isso que faz com que as pessoas não adotem. Você entendeu? E sendo que nós, vamos falar agora da parte espiritual, né? Nós fomos adotados por Deus, né? Deus. Nós somos filhos por meio de adoção por conta de Cristo. Que é o principal. E sem preconceito algum. Sem preconceito pecadores, algum, meu Deus. Pecadores natos, entendeu? E aí nós recebemos esse amor de adoção. Que é e tão nós lindo, não conseguimos retribuir esse amor, né? Muitas vezes quando a gente
eu vou falar aqui uma coisa talvez que seja muito polêmica, que nós cristãos a gente fala assim, eu sou contra o aborto, né? Aham. Mas ninguém é capaz de ir lá e adotar uma criança. Não. E que é um aborto automático, porque você está abortando de amar aquela criança. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, são 2 pesos, 2 medidas. 2 medidas. Quando você decide não amar, você está abortando. Exato. Automático. Quando você critica, você entendeu? Você vê cada caso. Então, para nós... eu vou deixar bem claro aqui, irmãos, que eu não estou falando que eu sou a favor do aborto. Não, de hipótese alguma. Mas nós contrário. precisamos entender sobre isso. A adoção ela é extremamente necessária nos dias de hoje. Tem uma pastora, que é a Esther Lara Galina, e ela até veio ministrar no retiro de jovens que teve, acho que há uns 2, 3 anos atrás. E ela, se você escutar a história dela, também é uma história muito linda, porque ela morava num apartamento minúsculo e ela estava iniciando a vida com o seu marido, ainda não tinha filhos biológicos, e ela fazia um trabalho voluntário numa comunidade. E ela encontrou uma mãe que era dependente química, completamente debilitada, estava doente de câncer. A avó que cuidava das crianças também estava em estágio terminal do câncer. E tinha essas, acho que se não me engano, eram 5 crianças assim que estavam abandonadas ali para a vida. E Deus começou a ministrar no coração dela para ela adotar essas crianças. E hoje ela tem uma filha, acho que de 18 anos. E ela já pegou essa menina grande, daí pegou a irmã dela, que era um pouco menor. Depois engravidou de um filho biológico, agora está grávida de outro filho biológico. E Deus foi prosperando a vida deles, assim, para conseguir aconchegar essas crianças nesse núcleo familiar. Que lindo, nossa. Então, olha o que Deus faz. Deus tirou essas crianças daquela realidade. Uma realidade nua e crua e terrível. E deu uma nova realidade. É isso que o Senhor faz conosco. Nós estava lá no lamaçal do pecado, podre, desenganado, tudo que tinha para nós era morte. Ele confiou e acreditou na gente. E o Senhor nos deu essa nova vida e vida abundante. E não é só isso, André. Se você olhar é o seguinte, não é de imediato que nós nos convertemos. Exatamente. Por isso que eu te falei, os pecados, os ilícitos que a gente cometia antes, a gente tira. Fumar, beber, é fácil a gente tirar. Mas as outras coisas a gente vai tirando com o tempo. Você adota uma criança, você consegue tirar muita coisa dela no começo, quando você adota uma criança adulto, tá? Já com uma certa idade, com seus 7, 8 anos, que as pessoas não querem pegar. Você vai nos orfanatos, tá lá todos os maiores, e todo mundo quer nenezinho. Porque daí eu moldo do meu jeito. Mas ninguém quer pegar um adolescente. Por quê? Porque ele já tem seus vícios, ele já tem suas coisas, a tua personalidade já está ali. Mesma coisa somos nós quando nós viemos para o Senhor. Sim. Então nós tiramos aquelas pedras grandes, mas ficam as carrapichinhos. Até hoje nós temos os carrapichos que é preciso ser tirado a cada dia. A cada dia. É a mesma coisa uma criança. Você precisa tratá-la, você precisa cuidá-la a cada momento. Então, mas aí o preconceito vem como? Não, é muito difícil, porque foge de casa, porque não quer a vida que eu dou carinho, eu dou amor, dou isso. Mas o Senhor dá carinho, o Senhor dá amor, o Senhor dá perdão, o Senhor nos cuida e nós estamos querendo fugir dele. Meu Deus. Olha, Suzana, vou falar um negócio para você. A maternidade, ela tem me levado num lugar de conhecimento de Deus que eu jamais teria fora dela. Porque às vezes eu vejo o Noah fazendo algumas coisas assim que eu falo, gente, mas por que tá chorando? Por que tá tem tudo, ó, tá aí, ó. E aí Deus fala comigo, você faz igual. Igualzinho. Aí eu falo, Jesus é verdade. Nossa, exatamente volta, rebobina. A gente não tem essa mentalidade, né, de enxergar que quando nós nos doamos para o outro, nós estamos ficando um pouquinho mais parecido com Jesus. Com Jesus. A gente precisa ter esse feeling, sabe? Essa coisa assim de essa percepção, de entender que quando nós olhamos para o outro, é como o Senhor nos vê. É sobre isso. Entendeu? O Senhor nos vê. Então, quando nós passamos a entender que se Ele está fazendo aquilo, nós também estamos fazendo isso para o Senhor. Então, esse preconceito que tem com a adoção, se as pessoas olhassem de uma outra maneira, porque não tem jeito, porque... Mas nós também não tínhamos. E o Senhor nos deu uma chance. Nos deu. Até hoje o Senhor me trata. O Senhor trata a gente todo dia. Quanta coisa Ele precisa estar puxando, Ele precisa estar trazendo, buscando. E a palavra de Deus, ela diz que a mulher, ela é salva através da maternidade. Da maternidade. Né? E isso, todos os dias. Mas então, Suzana, se eu tô com e tô sendo forjada ali, filha, você teve quantos? Não, daí depois, quando a Juliana tinha 4 anos, quando a Juliana tinha 4 anos, tô eu em casa, porque
Com o tempo... Aí você ficou com duas? Com duas. Minhas duas meninas tinham bronquite, tinha asma, tinha tudo. Eu era funcionária da Câmara Municipal. Aí o Itacir falou assim... Itacir, daquele homem, sabe aquele... Você... Minha esposa tem que cuidar da casa, dos filhos. É aquele homem que... Se eu não servir para isso, criança está direto no hospital. Sim. Então, para que eu sirvo? Então, você vai ficar em casa e vai ficar acompanhando as crianças que estão direto internada, precisa acompanhar a escola e tal. Um dia tinha empregado, outro dia não tinha, e tinha que ficar carregando essas crianças de manhã no tempo. Não, então é melhor você parar de trabalhar. Eu dou conta do assunto. Fiquei em casa. Um dia está lá o seu Itacir se arrumando para ir pescar, ouvi um barulho, vou lá ver uma criança na minha porta. Um menino. Gente! Aham. Tipo aqueles de filme que deixa no cestinho. Deixou lá na minha porta. Um menino. Com a cabeça raspada, tinha estado no hospital, depois eu fiquei sabendo da história. Senhor tá? Jesus. Sempre gostei muito de criança, sempre sou apaixonada. Você vê que eu vejo o Noah, os comentários, eu vejo você lá com ele, eu fico apaixonada. O Noah lembra muito Ita. A Suzana, ela comenta todos os stories do Noah, adoro. Eu sou apaixonada Cada por pouco criança. ela manda uma palavra de conforto. Quando eu vejo ela meio manda triste. Uns memes pra mim dar risada. Então, assim, ele parece muito o Ita quando era bebê. O Ita era moreno, que nem ele, sabe? O Ita, botaram na minha porta, pesava 2,3 kg. Ai, meu Deus. Com a cabecinha raspada. Era bebezinho também? Tinha 5 dias. Meu Jesus Cristo. Arrancaram o umbigo dele no hospital. Então, ele estava assim, Jesus, deixado no hospital. misericórdia. A mãe tinha passado a gravidez num prostíbulo. Descobri tudo depois. Socorro, depois que eu fiquei sabendo. Misericórdia. E largaram lá e pegaram esse menino, sabiam, a pessoa me conhecia, sabia que eu gostava de criança, largou lá em casa. E ainda enrolado numa manta que a pessoa pediu de volta, que depois ia buscar na Jesus, Câmara. nem a manta. Nada. A roupa pediu de volta. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? O Itacir falou, bom, deixou aí, é teu. Minha irmã tinha tido um aborto. Ela falou, dá pra mim. Eu falei, não, deixar na minha porta, é meu. Ah, oxi. Eu falei, como é que vai assim? Deixa. Aqui não foi rejeitada, que foi tão Não, amada que vai brigar falei, pra ver quem eu quero. Eu falei, e olha, vou te falar um negócio. Eu estava num momento que eu ainda bebia, tá? Briga dentro de casa, mas eu falei, é meu. Meu coração tinha lugar para uma criança. Você entende? Então, a gente não é de todo ruim. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor tem planos sempre para a vida da gente. Então, ele vê lá no fundo, quando talvez ninguém mais visse nada, todo mundo me condenou. Por que ficar? Você não tem condição, você vive quebrando o pau com o Itacir, vive brigando. Você vai... É meu e acabou. Aí, tá bom, e agora? Como é que a gente vai fazer? O Itacir falou, se vira, me deu o cartão, falou, vai pra loja, compra roupa, compra o que precisa. Homens, deem o cartão para suas esposas. Deu o cartão, vai lá e compra o que precisa e fica com ele, então, já que você quer. Não, e sabe o que eu acho legal? Que o Itacir era parceiro. Não, é parceiro, tipo assim, parceiraço. Vamos pegar essa criança aí. Vambora, é nosso, pronto, vamos acabou. pôr mais água no feijão ele aí. sempre foi muito companheiro nisso daí. E foi pescar, ficou 3 dias fora e eu fiquei com essa criança. Só que essa criança queria peito, não aceitava um tipo de leite, não aceitava mamadeira, nada, queria peito. E peito da onde? Meu Jesus. Se o Itacir pegasse sem camisa, ele grudava no Itacir, ele grudava em mim, ele grudava em quem aparecesse. O que eu fiz? Eu saía com ele, ia para Riachuelo, onde eu vi uma mulher amamentando, eu pedi para dar mamar para ele. Eu não sabia o que fazer. Meu Deus. Levei para consultar no Lima com o Dr. Zé Mário. Contei a história para o Dr. Zé Mário, ele falou, vamos tentar tudo quanto é fórmula para ele. Nada. Sei que acabei na arrosina, o Itacir falou, vamos tentar fazer arrosina e bater no nestrogênio. Que é isso, arrosina? Arrosina é um creme que a gente faz como uma maisena. Ah, tá. Eu tinha que bater, não podia ter um carocinho. Imagina como é que eu fiquei com cara de mulher de dieta. Porque ele mamava de 2 em 2 horas, eu tinha que cozinhar a arrosina, bater, misturar com o nestrogênio, passar na peneira para ele mamar. De 2 em 2 horas, tinha que fazer na hora. Menina, eu tinha olheira que eu parecia um urso panda. Aí, tá bom, fomos registrar o moleque. Chegou lá no cartório, e lá eu fui lá e registrei tudo como nosso. Não passou por processo de adoção. Do jeito que eu tava, a mulher gritou, até que era meu. A cara de mulher de dieta com mulher. Triste, capenga. Nós registramos como nosso e pronto, né? Aí a menina engordava 800 gramas por semana. Eita, meu Deus, olha 45 dias ele pesava 7,5 kg. Jesus, que beleza. Coisa mais gorduchinho. Gordo. Eu comprava roupa por semana porque não tinha condições de comprar. Coisa mais linda do mundo. Então, esse processo da maternidade para mim foi muito bom. Foi muito bom porque daí eu centrei, eu não bebia. Entendeu? O Senhor começou a tratar. A mulher será salva pela maternidade. Pela maternidade. Meu Deus. Mas forte. aí passou-se um tempo,
eu mudei de casa. A esposa do meu sogro deu câncer. E ela tinha 38 anos. Meu Deus. E ela faleceu. 24 dias depois, meu sogro faleceu. Meu Deus. Eles tinham 5 meninas. Uma com 6, uma com 11, uma com 13, uma com 14, outra com 15. Essas meninas não tinham parente aqui. Elas não são irmãs do Itacir por parte de pai e mãe. Quando a mãe faleceu, eu já trouxe. Quando a mãe ficou doente, eu já trouxe elas para perto de mim. A mesa ficando porque mais eu cheia. gostava, porque eu gostava muito da mãe delas. E eu fiquei muito triste com a situação que aconteceu, porque meu sogro, ele tinha outros filhos, ele tinha outras esposas, sabe? Então, assim, a situação ficou muito difícil para essas meninas. Eu amava muito, amo muito essas meninas, para mim são minhas filhas. Aí, meu sogro deu um AVC e foi para o hospital. Eu levei elas para minha casa. Daí não tinha como tirar mais da minha casa. Ele morreu. Meu Deus do céu. Então, eu fiquei com essas 5 Mais meninas. 5. Mais 8. 5 dentro de casa. 8 meninas. Meninas com traumas. Perderam o pai e a mãe. A mãe sofreu com câncer durante 4 anos. Se eu não tivesse o apoio da minha filha, que tinha 13 anos na época, se ela não tivesse o coração tão aberto quanto o meu, porque você não abre só a porta da casa, você abre o coração. Porque a porta da tua casa, quando você abre, tudo vira cama. Sim. Você entende? Você jogou um colchão, tudo vira cama. É fácil você abrir a porta. Agora, abrir o coração é mais difícil. É verdade. Você abre o coração para 3 dias, as pessoas abrem o coração, Andressa, para 3 dias. Com data de validade. Com data de validade. Você entendeu? Deus está falando aqui, hein, irmão? Não é acumulativo. Mas quando começa a passar um mês, você já saiu da tua rotina e começa a pesar. Mas eu não podia deixar isso acontecer lá em casa. Então aconteceu o quê? O amor aumentou. Então eu falava assim, Suzana, eu sou meio generalzona, você precisa botar uma rotina na casa. Então essas meninas tinham... Organizar esse povo todo aí. Organizar esse povo, porque todo mundo tinha que voltar a estudar. O tempo do luto, eu tinha que botar um tempo para aquele luto. Porque elas precisavam voltar à rotina. Elas já tinham perdido a mãe 24 dias antes, depois o pai, então, vamos lá. 1 mês e meio, nós precisamos voltar. Essa rota aí. Foi atrás de transferência, de colégio, trazer todo mundo. Eu já morava ali na Neva. E nessa época, os 3 tinham quanto tempo de... O Ita tinha 2 anos, a Juliana tinha 6, daí o Ita com 2, a Juliana com 6, Gisele com 6, Michele com 11... Era uma escadinha. Uma escadinha. Gisele, Michele com 11, Glecir com 13, Araceli, Sandra com 14, 15 e 16. Meu, era uma escadinha. Você tinha todas as fases ali dentro de casa. Vou te dizer um negócio. Essas meninas vieram tão educadas, que nunca me deram um tipo de trabalho. Todas estão formadas hoje. Todas estão casadas. A Araceli é mãe da Manu, que se afogou. Sim. Sabe? Não posso dizer eu tenho um amor tão grande pelas crianças, me chamam de vó. Sabe? Assim, elas tiveram tanto apego comigo porque eu sou mulher. O Itacir continuou sendo o irmão, mas elas me viam mais como mãe. Então, tudo para ensinar para elas, em termos de casa. Eu sou assim. Mesmo que estejamos só eu e o Itacir em casa, todo dia eu arrumo uma mesa com suplá, com prato, com copo, tudo igual. Mesmo na época de todas elas. Então, tinha uma turma que chegava da escola e uma turma que ia para a escola. Uma turma que estudava de manhã, outra tarde. Eu arrumava a mesa igual para aquelas e para as que estavam chegando. Então, eu tinha que organizar roupa para todas elas, cama para todas elas. Todo mundo levantava, arrumava seu quarto, trazia roupa para lavar. Entrou todo mundo na rotina. Depois foi assim, uma foi morar com a tia, a outra já começou a estudar, foi morar sozinha, levou uma irmã para morar junto, e assim foi. E como é que foi nessa época, assim, a questão financeira dentro de casa? Isso aí chegou a atingir nós pegamos vocês, a guarda de todas elas, conseguimos na justiça a guarda de todas elas, daí elas conseguiram uma pensão do INSS, não afetou a gente, por incrível que pareça, não mudou é aí que eu queria nada. chegar. Deus, Proveu ele é tudo. um pai, e ele é um pai provedor tão maravilhoso, porque às vezes falando da minha realidade, né? Eu tenho um bebê, você tinha 8. E, às vezes, as pessoas elas chegam num lugar, elas falam assim, eu não vou ter filho, vou esperar a minha situação financeira melhorar, vou esperar isso, vou esperar aquilo. E aí a gente começa a pensar assim, mas espera aí,
quem que é o Senhor da minha vida, quem que é o Senhor da minha casa? Põe o pé que É Deus, o Deus Todo-Poderoso, ou é Mamon, o Deus da minha casa? Porque, eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Eu, no meu caso, o Noah, ele veio. Deus mandou e falou assim, toma, se vira. E eu e o Luiz, a gente passou por uma questão financeira há uns anos atrás, que foi muito, muito tensa, assim. A gente ficou 4 anos na lama, foi um terror. A gente venceu, Deus não permitiu que caducasse, pagou todas as nossas dívidas. Mas o Senhor mandou na hora certa, Exatamente. Não foi naquela hora. E aí, então a gente tinha muito medo, né? Ai, meu Deus do céu, mas e se faltar, mas e se isso e aquilo? E nós fomos ministrar um encontro com Deus em Maringá, e o Luiz, há umas 2 semanas antes, ele tinha chegado para mim e falado assim, até quando que nós precisamos dar esse leite específico para ele? Eu vi você comentando. Né? Achei legal aquilo. E eu falei assim, olha, eu acredito que até 1 ano ele tem que mamar esse leite e após a gente pode dar o leite normal para ele e tal. Aí ele falou, porque nós estamos gastando um valor muito alto na farmácia, tô meio preocupado, não quero dar um passo maior do que a perna e tal. Aí eu falei assim, não, mas fica tranquilo, Deus vai prover. Porque o Noah, nós ganhamos tudo para ele, tudo que ele tem. Glória a Deus. Pouquíssimas coisas nós compramos. Deus foi provendo assim de forma sobrenatural. E aí nós fomos pro encontro com Deus, ministramos o encontro, e quando acabou o encontro com Deus, chegou um casal para nós falando bem assim, nós sentimos de Deus de ofertar leite e fralda pro teu filho até ele completar 1 ano. Glória! E aí nós só sabia chorar e é maravilhoso e já tá isso, chegando, né? Tá chegando leite, tá chegando fralda. Glória a Deus. Então, não somos nós, o Noah não é nosso. Desde quando o Noah saiu de isso, dentro né? de mim, eu tenho um sentimento por ele de que ele não é meu. E não é uma questão assim, nossa, André, você tá rejeitando ele. Não. É uma questão que eu vejo ele tanto como filho de Deus. Porque se ele fosse meu, Suzana, já tinha tratado ele de outras formas. Já tinha liberado os meus estresses, assim, revelado o meu lado pior. Mas quando eu tenho a consciência de que ele é filho de Deus, trata diferente. Aqui, eu tenho que ter um cuidado especial. Você sabe que a educação tem que ser especial. Tem que ser especial. A mente dele tem que ser diferente. Exatamente. Né? Então, a gente não pode cair nesse lugar de dependência da força do nosso braço. Nós precisamos entender que se o Senhor ele nos deu, ele vai nos dar as condições e se preocupar de criar. Com amanhã. Exatamente. Eu nunca me preocupei com amanhã, sabe? Eu nunca tive essa preocupação. Chegou uma amiga minha, ela falou assim, Suzana, vamos fazer o seguinte, eu cuido da Gisele. Tudo que for para Gisele eu dou. Pegou a mais nova. Então, Suzana, tá precisando de roupa para Gisele? Tá precisando de calçado para Gisele? Chegou uma outra amiga minha que era cabeleireira. Suzana, você pode deixar que eu cuido do cabelo das meninas. Olha só. Todas elas têm cabelão, sabe? Salão, ela tomava conta. E Deus, ele cuida. Então, não faltou nada. Pelo contrário, as meninas tinham mais até do que quando elas estavam na casa do pai e da mãe. Entende? Então, assim, Deus foi tão bom, mas tão bom, que muitas pessoas falavam, essas meninas perderam o pai e a mãe, vão cair na vida. Nenhuma. Eita, glória. Nenhuma. Todas elas se converteram, todas elas eram... Aí, nesse período aí, quando elas vieram para sua casa, você já era convertida? Não, eu me converti depois. E todas elas, daí teve um tempo, quando eu me converti, foi no auge, quando todas já estavam em casa. Olha só. Todas estavam em casa. E com isso foram todas automáticas. Eu lembro que uma vez uma delas me questionou, a Glecida, ela me questionou, falou assim, Suzana, por que tanto sofrimento? Por que nós perdemos o pai e a mãe? Essa uma hoje mora em Campo Grande, tá até grávida, vai ter neném. Em agosto ela tem um filho com 21 anos, um com 18. E agora um outro com 10. E aí tirou o Dil para dar uma descansadinha, endiosou. Tá vindo a Helena agora, sabe? Então ela falou assim, Suzana, por que a gente sofre tanto? Perdemos o pai e a mãe, elas sentem muita falta, né? Claro. Inclusive, elas não conseguem lembrar da fisionomia da mãe. Nossa. Eu tenho que ficar lembrando elas, sabe? Falando. Quando elas querem alguma coisa, entender, conversar, eu falo, tua mãe era assim, assim, assado, tua mãe fazia assim, que elas eram muito pequenas ainda. Daí ela falou assim, olha, vou te falar uma coisa. O Senhor ama tanto vocês, mas tanto que levou teu pai e tua mãe. Eles eram extremamente... católicos, idólatras. Eles não permitiriam elas irem para uma igreja evangélica de jeito nenhum aceitar Jesus. Sim.
Você entende? Então, vocês não iriam jamais aceitar Jesus numa outra igreja. Eles não iam permitir isso com vocês. Sim. Então, acho que o Senhor ama tanto, vocês amam tanto, que eles queriam que vocês conhecessem homens de Deus, casassem com homens de Deus. Por isso que Ele permitiu levar os seus pais para que a salvação chegasse até vocês. Sabe? Então, assim, aí elas conseguem entender. Quando é por esse processo. Os filhos de todas, nenhum se perdeu. Glória a Deus. Nenhum. E todo mundo fala, agora vão virar prostitutas. Até isso elas escutaram. Ah, mas o povo sempre fala, sabe, né? falam coisas assim. Eu tenho o maior orgulho quando vejo elas assim, todas casadas, todas formadas. Todas formadas. Sabe, dá gosto de ver todas mulheres lindas, lindíssimas, sabe? E eu vejo meus filhos, o amor que tem por elas. Sabe, Juliana, minha menina do meio. Porque se tornou aquela grande família que você sempre desejou. Que eu sempre desejei, ver uma mesa cheia. A Juliana, que foi a minha menina do meio, que foi a primeira que eu adotei, tá grávida do primeiro filho agora. Ai, que coisa gostosa. Você sabe, pensa numa menina doce. André, você pensa na menina doce. Aquela menina assim que liga todo dia. Minha filha biológica não me liga todo dia. Ela vem me ver cada 10 dias. Ela veio ontem em casa com a Ana Caroline, que é minha neta. Como é o nome dela? Michele Carolina. Michele, liga para sua mãe. Ela veio ontem em casa com a Ana, extremamente amorosa comigo e com o Itacir, que você precisa ver. Ela tem o Itacir como o pai dela. Sabe? O Itacir criou ela desde os 4 anos, Itacir com ela. Então, é o pai que entrou, que foi toda a vida na reunião da escola, sabe? Que entrou com ela na igreja, no casamento, fez tudo. É o Itacir, é o pai dela. A Ana Caroline é um amor nesse voo que não tem igual. Até hoje, se você olhar nos meus stories, a Ana escreveu, tirou uma foto ontem, a gente conversando dela, botou assim, te amo, pra avó. Sabe? Muito ligada assim na gente. Então, a Juliana já não, é aquele doce, liga todo dia, faz videochamada, todo santo dia. O Ita já é mais arredio, porque eu e ele somos muito parecidos. Até na fisionomia. Ele pequenininho, ele falava, eu sou a Cala do meu pai. Pai loiro de olho azul, ele é moreno que nem eu. E aí, Itacir Gonzato Filho. Olha o só. nome dele. Então, é extremamente ligado no pai. Extremamente ligado no pai. E já eu e ele, gênios fortes, batemos bastante de frente. Mas, para mim e para o Itacir, nunca houve diferença. Nunca houve. Entre eles, nunca houve diferença. Que coisa mais sabe? linda, Nunca se trataram como irmãos diferentes, adotivos. Na nossa família não tem a questão de ser adotivo ou não. Então são ninguém todos nunca, irmãos. Tudo é para nós assim, minha mãe, minhas irmãs nunca falaram: o filho adotivo da Suzana. Não tem. Entendeu? Por isso que eu acho estranho quando as pessoas falam: o filho adotivo. Nossa, mas para nós não tem isso. Não tem, é tudo igual, né? É tudo igual. É o que eu te falo. Tem diferença quando você não tem espaço no coração. A diferença você faz no teu coração. Então, se aquela pessoa que fala assim, sabe aquele meu filho adotivo? Essa tem diferença. Você entendeu? Entendi. Então, é o meu filho. E encerrando nossa conversa aqui, eu vou falar novamente a tua frase. O meu sonho é não perder as oportunidades que Deus me dá. Você não perdeu nenhuma, não. Suzana. Você já está realizando os sonhos. Eu espero porque ter olha quantas oportunidades que apareceram na porta da sua casa. Você tinha tudo para falar assim, eu não preciso disso, eu não quero me incomodar, eu já tenho ali minha filha. E o Senhor levou oportunidades na porta da sua casa e você abraçou todas. Graças a Deus. E agora, essa nova fase que você está vivendo agora de avó, né? Que nem você disse. Agora eu tô com 60 e quantos? 63. 63 anos e eu quero viver novas oportunidades. Talvez agora seja um tempo de gerar mais filhos espirituais. Com certeza. E o Senhor vai preparar essas oportunidades e eu tenho certeza que você não vai perder nenhuma delas. E vou te contar uma coisa. Eu entrei na menopausa muito cedo. Entrei com 37 anos. E quando eu descobri que o que eu sentia era as coisas, os sintomas da menopausa, eu fiquei muito triste. Porque para mim sempre menopausa foi sintoma de velhice, né? Que eu estava ficando velha. Eu fiquei muito triste porque eu queria adotar mais uma criança. Então eu falei, meu Deus, mas eu estou ficando velha, como é que eu vou adotar mais uma criança entrando na menopausa? Então a minha tristeza não foi pelo fato de eu estar passando pelo aquele ciclo da mulher. Foi o fato de eu querer adotar mais uma criança e não poder porque eu estava ficando velha. Eu queria adotar mais uma criança.
Eu achava que, falava assim, eu não vou ter vigor, eu não vou ter força para isso. Mas eu sei que os planos do Senhor sempre se cumprem. Então eu acho que até ali já tinha sido cumprido. E que conselho você daria para outras mães, para mim, que está iniciando essa caminhada da maternidade, para mães que talvez queiram adotar, para mães que estão iniciando a sua maternidade e talvez estejam passando por um momento de vulnerabilidade? Eu acho que você está fazendo muito bem o teu papel. Eu te admiro muito. Eu queria ser uma mãe como você. Eu fui mãe muito boa, mas eu não tive a oportunidade de ser a mãe cristã na época que você está sendo com Noah. Assim como você está sendo com Noah. Eu queria me realizar como você está se realizando com Noah. Eu me emociono quando eu vejo você cantando para ele, você lendo a palavra para ele. Eu acho que é por isso que eu assisto tanto você. Você entende? Porque eu acho que você está sendo perfeita. As mães que fazem isso estão sendo perfeitas. Eu queria ter feito isso. Lembra um dia que eu te falei, eu queria ter te conhecido quando eu era mais jovem. Porque eu queria fazer o que você faz. Eu ia te copiar com certeza. Eu ia te chipar. É assim a fala, né? Dos jovens de hoje, né? Eu ia com certeza fazer o que você faz com o Noah. Eu ia fazer com os meus filhos. Eu ia fazer. Então, eu acho que o conselho que eu te dou, continue fazendo. Porque realmente os filhos não são nossos. São do Senhor. E pode ter certeza que o que você está investindo no Noah hoje, o Senhor se agrada e você nunca vai ter nenhum tipo de arrependimento e você vai colher todos os frutos. Amém, eu recebo. Leve com mais leveza a maternidade só. Assim, aproveite muito, 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 que o que você está fazendo é tão maravilhoso e é tão perfeito. Aproveite muito, muito. Que vai chegar um momento que você vai fazer as coisas do Senhor, todas que você tem desejo no seu coração. E o conselho que eu deixo para as mães: cuidem dos seus filhos. Mas não cuidem pensando na parte material. Não cuidem pensando na parte material. Cuidem sempre pensando na parte espiritual, que eu acho que é o mais importante. Orem com seus filhos, orem à mesa, converse com seus filhos. Não escondam a verdade dos seus filhos. Não coloquem para os seus filhos problemas de adultos. Converse com eles os problemas como estão acontecendo. Eu nunca cheguei nos meus filhos e falei sobre a adoção no momento que não era para eles saberem. Mas eu nunca menti quando eles perguntaram sobre a adoção. Então eles sempre souberam que eles não eram filhos da minha barriga, mas eram do coração. Mas quando tiveram a idade para saber que eram filhos gerados em outra mãe, eles ficaram sabendo. Entendeu? Para que eu nunca tivesse que sentar numa mesa e falar: olha, eu preciso te contar uma coisa, você não é filho meu. Para que chocasse eles. Então, eu acho muito importante sempre ser verdadeiros com os filhos. Para que mais tarde não tenham que sentar e ter uma conversa séria com eles que vai decepcionar. Não decepcione seus filhos. Porque se eles vão carregar para o resto da vida. E outra coisa, fale da palavra de Deus. Oralidade, que era o que os antigos tinham. Não é pegar a Bíblia e ler e fazer, eles leem. Oralidade é o principal. E prática. E prática. Né? Porque ensina no caminho que deve andar. Que é o principal. Arrasta. O exemplo arrasta. Arrasta e muito. E foi um prazer estar aqui com você. Ai, o prazer foi todo meu. Ai, me chorei. Gente, muito bom. Coisa mais boa estar aqui nesse momento. Que eu agradeço. Se você tem medo da maternidade, não tenha medo. É um tempo novo. É um vinho novo que nós temos. A gente só precisa deixar os odres velhos, senão ele se arrebenta. Verdade. Que o Senhor, ele venha frutificar o teu coração, a tua mente, o teu ventre, de todas as formas. E que esse papo sobre maternidade aqui possa te incentivar a perder esse medo de gerar. Que a gente possa, às vezes, não somente gerar do ventre, mas também gerar do coração, que é o principal. Como foi a Suzana aqui. Que Deus abençoe seu dia, que sejam dias maravilhosos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você gostou, se foi uma conversa edificante para você, que você possa curtir, comenta, compartilha com alguém e que o Senhor possa fazer infinitamente mais sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Obrigada. Valeu.